a pressão feita publicamente pelo presidente Lula para que a greve terminasse, porque não houve avanço no que no que estava sendo o principal impasse, que era a questão do reajuste em 2024. A greve acabou e eles não vão ter aumento no salário neste ano. O aumento que eles vão ter, aliás, que já tem, né, já tiveram no início do ano, são os reajustes nos benefícios, como auxílio creche, auxílio saúde, mas no salário mesmo, só no ano que vem. Nesse aspecto específico, foi uma vitória do governo, né? De certo, Tiago, eu acho que na verdade o governo poderia ter feito isso antes, não deixar se alongar de uma maneira tão desnecessária, tendo em vista a capacidade de convencimento que o presidente Lula tem sobre aqueles que confiam na sua gestão, por mais que façam críticas, mas é irônico, é algo peculiar você passar 100 dias em greve, exigir um ponto, não ter negociação, o governo não ceder do que você mais está precisando e, de repente, numa pressão pública, num pedido público, de forma até grosseira, infelizmente o presidente tem agido de forma grosseira nesses últimos dias, acho que ele perdeu a paciência com as coisas e a greve acaba. Então eu acho que é a vitória do governo, de fato, é uma vitória de pirro para os servidores que exigiram isso, mas eu acho que o presidente Lula poderia ter feito isso antes, para não prejudicar tanto os estudantes. Eu não considero vitória de nenhuma das partes. Você ter uma greve de 100 dias e depois agora o retorno não pode ser considerado uma vitória da gestão. Essa greve se prolongou por tempo demais, não foi uma vitória para os professores, não conseguiram o reajuste para este ano, mas houve sim a compreensão de que dentro da situação apresentada pelo governo e que resistiu a todas essas pressões de tempo e de movimentações em relação aos professores, dizendo que não tem condição nesse ano fiscal de conceder o reajuste. E o principal derrotado, claro, a comunidade de estudantes que tem um prejuízo para administrar junto com os professores, com a gestão, que devem apresentar esse calendário de reposição. Sabe aquele perde-perde? Perdeu todo mundo, na minha opinião. Os professores, né, na minha avaliação, estavam fazendo uma movimentação radical. É importante a gente analisar o contexto dessa situação toda. Os professores passaram 6 anos sem reajuste nenhum, 0 de aumento. No ano passado tiveram reajuste, ok, não cobre as perdas que eles tiveram ao longo dos últimos anos, mas foi um primeiro aumento depois de 6 anos de congelamento. E neste ano de 24, apesar de eles não terem aumento no salário, mas eles tiveram um aumento expressivo em benefícios. No caso do auxílio alimentação, por exemplo, saiu de 658 para R$1.000, um aumento, portanto, de R$342 no auxílio alimentação, um aumento no auxílio saúde de 144 para 215 por pessoa, dependente do servidor, e o auxílio creche de 321 para R$484,90 por pessoa também, né, por criança que dependa desse auxílio. E também já o compromisso, né, acordado de reajustes no salário no ano que vem e também no ano de 2026. E no caso dos técnicos, eles tiveram algumas vitórias no que diz respeito à reestruturação das carreiras, que não vai ser um aumento no salário, mas na hora que você reestrutura a carreira, acaba sendo também um aumento, né? Porque você vai melhorando ali as progressões que naturalmente os servidores vão ascendendo na carreira. Então eu penso que diante da conjuntura, diante do cenário de 6 anos de congelamento, do cenário de um ambiente em que a gente tem uma dificuldade fiscal muito grande, em que a gente tem já um orçamento deficitário, o que os professores conseguiram foi muita coisa mesmo, especialmente nesse contexto que eu mencionei aqui. E no aspecto do governo, quando eu digo que foi uma vitória, no sentido de que tudo que o governo já tinha dito que ia conceder, foi concedido e não houve mais nada a mais além daquilo que o governo tinha colocado, né? Os professores não conseguiram vencer mais na questão do reajuste nos salários neste ano, né? Bom, agora vamos aguardar aí se de fato o que foi acordado vai ser cumprido.